A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus em Cristo seja glorificado na sua vida. Deus te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo venha abençoar sua vida, sua família, seu ministério por completo, em nome de Jesus. E onde quer que você esteja assistindo essa mensagem, que a bênção do Senhor te acompanhe. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, até o versículo de número 30. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Nessa epístola aqui aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, precisamente nesses dois versículos onde acabamos de ler, acabamos de fazer menção deles, Paulo está tratando do assunto da santificação, que é o desenvolvimento que começa a partir do momento que a pessoa toma a decisão de ser um servo de Deus, de ser um cristão. Isso mesmo, logo após aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, começa o processo de santificação na vida do salvo, aqui na terra. Agora, deixa eu te dizer um detalhe. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava no final da sua terceira viagem missionária, onde ele havia arrecadado uma oferta generosa entre os irmãos de Corinto para abençoar os cristãos pobres de Jerusalém. E no final dessa viagem missionária, que foi a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, tinha lá na cidade de Corinto, mais precisamente no subúrbio de Corinto, o nome do bairro era Cencreia, uma irmã de nome Febe, participante da comunidade cristã em Corinto. Ela, então, estava de viagem marcada para Roma, para a Itália, quando ela presta esse favor ao apóstolo Paulo de levar a carta ao responsável pela comunidade cristã, os servos de Deus que habitavam em Roma. E um detalhe interessante que nós, lendo a história, é que naquela época não existia o serviço postal. As cartas eram entregues por amigos ou o serviço oficial dos imperadores, dos reis, que transportavam as cartas seladas dos reis para outros países na sua carruagem real. E quando alguém queria levar uma mensagem para um amigo em outro lugar, deveria depender de favor de um amigo que ia viajar para esta outra cidade. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo, essa serva de Deus de nome Febe, que morava no subúrbio de Corinto. O nome do lugar era Cencreia. Ela levou essa carta e quando essa carta chegou aos irmãos, Paulo demonstrou nessa carta que ele estava com muito desejo de ir vê-los, de ir visitá-los, mas estava aguardando o momento oportuno. A epístola aos Romanos, ela é considerada a rainha das epístolas, escrita pelo apóstolo Paulo,
porque essa epístola engloba vários assuntos. Na epístola aos Romanos tem matéria de paracletologia, é ensinado nos seminários versículos aqui contendo na matéria de paracletologia. Também a matéria de teontologia se usa muito a epístola aos Romanos. Na matéria de soteriologia, cujo é os 2 versículos aqui que ora li na introdução desse vídeo, que já vou explicar para vocês. E também, entre outras matérias, a matéria de teontologia, que fala sobre Deus, a disciplina que estuda sobre Deus. Então, essa epístola aos Romanos, ela é considerada a rainha das epístolas. E aqui nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo está falando sobre o processo de santificação na vida do salvo. Ele fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quando Paulo inicia aqui no capítulo 8, versículo 29, falando que os que dantes conheceu também predestinou, a palavra predestinação significa algo que ainda não está definido. Pré quer dizer não está definido. Pré, tá? Aqui está dizendo predestinação. O ser humano, ele é tricônomo, ele é composto de corpo, alma e espírito. Veja que o ser humano, quando ele foi criado, quando ele foi feito por Deus, ele foi feito para viver eternamente. Tanto é que em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17, o Senhor Deus falou para Adão: de todas as árvores que existem no jardim, vocês poderão comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Então, quando o ser humano foi feito por Deus, no caso, Adão e Eva, eles foram feitos para viverem eternamente e receberam a imagem de Deus, porque Deus é eterno. Receberam a imagem de Deus porque Deus tem poder de decisão. É Deus que tem todas as decisões de tudo, em todos os lugares, em todos os países, tanto no céu, na terra, debaixo da terra. Toda decisão parte de Deus. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, é porque ele fez o ser humano com poder de decisão, com poder de agir, de pensar, de reagir, de dominar. Quando nós lemos no início, quando Deus cria o ser humano, o Senhor disse para ele: dominai sobre todas as coisas. Dominai. Deus deu autoridade, o domínio. Então, o ser humano recebeu a imagem de Deus. Só que esta imagem de Deus que ele recebeu ficou comprometida por causa do pecado. Quando eles ingeriram o fruto proibido, precisamente o início da desobediência foi Eva, depois ela deu fruto para Adão, ele comeu. Quando aconteceu isto, aí foi introduzido a morte no ser humano. A morte entrou no mundo por causa da desobediência. Agora, quando chega aqui no capítulo 7, Paulo chega até a explicar para os irmãos em Roma que a natureza humana foi contaminada a tal ponto de que o que ele queria fazer, ele não conseguia. E o que ele não queria fazer, ele fazia. Está registrado aqui em Romanos capítulo 7, versículo de número 14 em diante, diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo,
Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quando Paulo está explicando aqui que mesmo a comunidade na Itália, precisamente morando em Roma, que já eram judeus convertidos ao cristianismo, convertido ao Senhor Jesus, Paulo estava explicando que mesmo eles sendo crentes, chegaria dias que eles estariam se pegando, cometendo algo que eles sabiam que era errado. Mas para eles confiarem no poder do Espírito Santo, porque quando chega no capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando chega no capítulo 8, Paulo diz que aquele que anda regimentado pelo Espírito Santo, o que acontece com esse crente? Ele consegue vencer a carne, ele consegue vencer o domínio, ele consegue vencer o domínio do pecado, porque o pecado só consegue dominar, até então, aquele que não é cheio por completo do Espírito Santo, aquele que não se deixa ser dominado pelo Espírito Santo. Aí, volta os seus olhos agora para Romanos capítulo 7, versículo 24, olha a declaração que Paulo vai falar acerca da natureza adâmica, a natureza pecaminosa que o ser humano herdou. Olha só, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Preste atenção, quando Paulo está falando esta expressividade aqui nesse versículo, ele está trazendo à tona um dos códigos penal. É isso mesmo, que em Roma era utilizado quando era crime capital, atingia o nível, o clímax. Então, o imperador, quando tratava de um de um crime que atingia o topo da criminalidade, por exemplo, quando alguém assassinava outro e era culpado da morte daquele que morreu, esse cidadão era levado ao tribunal de Roma. E a sentença era esta, que enquanto o delinquente que causou aquele assassinato, agora receberia o corpo daquele que foi morto por ele e o amarravam aquele corpo nas costas do delinquente. Então, o réu ficava onde tivesse com aquele defunto amarrado às suas costas. Ele ficava com aquele defunto amarrado ao seu corpo enquanto ele vivesse. Preste atenção, imagine a cena e a situação horrenda. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está associando a esta situação de que quando acontecia, obviamente, aquele que estava com o corpo do defunto amarrado às suas costas, iria morrer. Porque o defunto ia entrar em estado de decomposição. As bactérias, as larvas, as infecções ia passar para aquela pessoa que estava viva. E, obviamente, a sentença de morte já estava lavrada. A morte já era certa para aquela pessoa. E quando Paulo faz essa declaração
miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está associando justamente o pecado a um cadáver em estado de putrefação. Quem vive mergulhado no pecado, quem vive mergulhado no adultério, na orgia, na mentira, nos prazeres pecaminosos deste mundo, na idolatria, na feitiçaria, ele carrega um peso sobre si. E olha, nenhum ser humano consegue ficar próximo a um cadáver em decomposição, porque o odor é fétido, faz mal às nossas narinas, a nossa respiração fica até mesmo ofegante, não conseguimos nem falar perto, porque o mau cheiro incomoda, traz até mal-estar, transmite doença. Assim é o pecado na vida do ser humano diante de Deus. Causa náuseas no nosso Deus. Deus não suporta o pecado, assim como causava separação daquele réu entre ele e a sua família, porque quem iria conviver com um homem que estava transportando um defunto às suas costas, para baixo e para cima, e entrando em estado de decomposição? Ninguém. Com isto, ele perdia o convívio com a sociedade. Assim o pecado faz com o homem. Ele afasta o homem de Deus, ele impede que as orações cheguem até Deus. Veja aqui o que Isaías profetizou acerca do pecado no capítulo de número 59. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o pecado que causa divisão. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que após a queda do homem, após a desobediência e ter ingerido o fruto proibido, o casal ingeriu o fruto proibido, quando o Senhor veio na viração do dia para ter comunhão com o casal, eles mesmos se afugentaram, se esconderam por trás das árvores, porque eles descobriram que estavam nus. O pecado trouxe à tona a vergonha deles. Deixa eu lhe dizer algo, não vale a pena viver mergulhado no pecado. Paulo, preocupado com a santificação dos fiéis que estavam em Roma, ele então dá um discurso do que é a vida presa ao pecado, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Agora, quando chega aqui no capítulo 8, quando ele vai tratar do assunto da salvação, é muito interessante. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para os cristãos, que porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. O interessante é que eu já lhe falei que o predestinado à salvação significa que ele tem o poder de decisão, é ele que escolhe, porque a salvação já foi realizada na cruz do Calvário. Cristo morreu para a nossa salvação, mas o destino é pré-definido. Quem define ser salvo ou não é você. Quem decide ser salvo ou não é aquele que ouve a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, porque os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Logo após a pessoa se decide e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, essa imagem de Deus que ele perdeu por causa do pecado, ela é resgatada.
ela é recuperada. Aleluia! Glória a Deus! Vamos observar o que Paulo escreveu também para os irmãos em Éfeso, no capítulo de número 1, versículo de número 11. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Preste atenção que eu vou lhe dizer algo aqui. É da vontade de Deus que todo ser humano seja salvo, que nenhuma alma se perca. É da vontade de Deus que todos aceitem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Vou repetir o versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas Deus não pode arrombar a porta do seu coração. Ele deixa você escolher. Tanto é que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim para a igreja em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele ceará também comigo. Agora, a decisão é do ser humano. Veja um detalhe aqui também, na primeira fala do versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Só é transformado em herança de Deus aquele que aceita ao Senhor Jesus. O que é uma herança? É uma propriedade exclusiva de alguém que o comprou. Você só se torna propriedade exclusiva de Deus após aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Aquilo que é propriedade de alguém diz respeito de, agora, peculiaridade. Diz respeito agora de particularidade. Você que aceitou ao Senhor Jesus como Salvador, não se pertence mais. Você foi feito herança de Deus. Eu fui feito herança de Deus. Agora eu sou propriedade particular e peculiar de Deus. Deus é meu dono. Deus é seu dono. Olha que coisa interessante que Paulo escreveu também aos nossos irmãos em Éfeso, no capítulo 1. Veja aí Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Olha que coisa interessante. Filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vejamos que ser salvo é algo além da imaginação humana. Ser salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus é algo que foge da compreensão humana. Logo após aceitarmos ao Senhor Jesus como Salvador, somos filhos por adoção. Nos tornamos agora filhos de Deus por adoção. Vamos agora lembrar da lei que trata da adoção de filhos. Um casal que, mesmo possuindo filhos biológicos, decide adotar uma criança, pelo meio legal, ela deve ir a um cartório. Primeiro, aliás, ela deve ir na vara de infância. O juiz da vara de infância libera, logo após aqueles trâmites legais da lei, eles cumprirem com todos os protocolos. Depois do juiz autorizar a guarda da criança para o casal que quer adotar, eles vão ao cartório, registra aquela criança como seu filho e também coloca o seu sobrenome. A partir de então,
de que o casal acaba de assinar que aquela criança pertence a eles, tudo que é de herança daquele casal, mesmo eles possuindo filhos biológicos, passa também a pertencer legalmente àquela criança que foi adotada. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para nós através do Espírito Santo? Tudo que pertence ao Senhor Jesus passa a pertencer também a nós, aos salvos. Todas as bênçãos de Deus passam a ser direito nosso também. Mas só que tem um detalhe aqui no versículo 29, em Romanos capítulo 8. Diz assim: porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O final do versículo 29 diz que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Por que Paulo faz questão de falar da adoção? Faz questão de falar que nós passamos a nos tornar herança de Deus, mas aqui no versículo 29, ele explica que Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Sabe por quê? A maior parte da bênção, conforme o costume da antiga Palestina, ficava com o filho primogênito. Então Paulo está usando um termo aqui, uma linguagem, para nós entendermos que somos participantes da glória de Deus com Cristo Jesus, mas todo o poder pertence a Jesus. Ele é o dono de todo o poder. Glória a Deus. Porque Paulo escreveu aos nossos irmãos em Coríntios. Sabe o que Paulo escreveu? Vou achar essa referência aqui e vou falar para você que todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Por que todas as coisas são sujeitas debaixo dos pés de Jesus? Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Porque Jesus recebeu toda a autoridade que veio do Pai. Mas tem um detalhe que eu vou ler também. Em 1 Coríntios 15, versículo 27, vai dar o detalhe. Olha só. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que lhe são sujeitas, claro, está excetuando aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Menos o Pai está sujeito a estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Deus deu todo o poder ao Senhor Jesus Cristo, conforme está em Mateus 28, tá? E o versículo de número 20. O Senhor Jesus diz para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. É o versículo 18. É Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos caminhando para o final desta palavra, mas no processo da santificação, na salvação do salvo, acontece isto. Você é adotado, nós somos adotados, passamos a ser filhos legais, conforme está em Efésios, capítulo 1, versículo 5, e Efésios, capítulo 1, versículo 11. Agora vamos para o versículo 30 para encerrarmos esta palavra. E aos que predestinou, a estes chamou. Olha, para ser salvo, tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Tem que dar crédito à palavra de Deus.
De outra maneira, não tem como ser salvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, a estes chamou. Veja que antes de aceitar o chamado, a pessoa não está salva. Ela é predestinada a ser salva. Conforme eu disse no início deste vídeo, a predestinação diz que não é algo definido. Quando se fala pré, é algo que não se definiu. E o destino fica por conta da pessoa decidir. Você quer salvação ou quer a perdição? É isto que Paulo está dizendo. Olha só, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Outra bênção que acontece no processo da santificação. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que dão crédito à pregação do Evangelho do Senhor Jesus, eles recebem a justificação. O que é a justificação? Está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa interessante. Quando Paulo está citando este versículo para a igreja na Itália, os irmãos em Roma, ele está aqui trazendo à memória a montagem de um tribunal. Nesse tribunal, vamos conjecturar aqui o que Paulo está pensando quando escreveu este versículo, porque ele utilizou uma palavra que é originária do direito. A matéria de direito usa essa palavra, condenado ou absolvido. Paulo diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece com um réu? Ele é intimado para a audiência. Na audiência, no fórum, está o juiz. E também no fórum tem o promotor de acusação. Só que todo réu tem direito a um advogado de defesa. E também na audiência tem que ter a testemunha para o réu, tá? Que tem que ser a favor dele. E também tem aquelas testemunhas que são contra o réu. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Neste tribunal, o juiz é Deus. Neste tribunal aqui, neste fórum, nessa audiência, o réu tipifica eu e você. E neste tribunal, nessa audiência, o promotor de acusação é Satanás. E o advogado é Jesus. As testemunhas a favor de mim e de você são os anjos do Senhor. E as falsas testemunhas, que são as testemunhas do contra, são as potestades de Satanás. Parece que vejo o grande juiz bate o martelo e dá início à sessão de julgamento. E o o promotor de acusação começa a falar a lista de delinquências, que é o próprio Satanás. Começa a trazer a lista dos nossos pecados, do passado e também do presente. E começam a falar, e começa a falar e acusar. Quando acaba com a lista da acusação, aí levanta-se o nosso advogado, aleluia. Parece que vejo o Senhor Jesus se levanta e diz: ó meu Pai, justo juiz,
na realidade, o meu servo pecou, a minha serva pecou, mas olha aqui nas minhas mãos, eu tenho a marca dos cravos que os pregos pregaram nas minhas mãos, e os cravos e os pregos que cravaram nos meus pés. Olha aqui na minha testa a marca da coroa de espinho que eu recebi. Olha aqui do meu lado a lança que me transpassou na mesma hora. Aleluia! Como o preço para minha e a sua salvação foi caro, o martelo do juiz, o grande juiz, bate na mesa e declara: absorvido, absorvido, absorvido. E Paulo usa esse entendimento e escreve o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Tenha certeza, você já foi absorvido. Nós que estamos no processo de santificação para irmos morar nos céus, já fomos absorvidos de toda condenação. Abra sua Bíblia e me acompanhe na epístola de 1 João, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Olha que o apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus! Jesus Cristo é o justo, porque ele não usa de subterfúgio, ele não mente, ele não precisa mentir para advogar a minha e a sua causa. O poder dele está no seu sangue que foi vertido para nos perdoar. Olha o que diz o versículo 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus! Então, meus queridos irmãos, a salvação é um processo de santificação. Logo após aceitarmos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos herança de Deus, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Logo após, aleluia, que fomos chamados, nós somos justificados. E para finalizar esta palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia, a última coisa que vai acontecer na minha e na sua vida, aleluia, antes do arrebatamento, é o processo da glorificação. Sabe por quê? Olha o que ele diz no versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! A nossa vida aqui na terra é um processo de santificação. Vamos ler o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Porém, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Brilhou antes de ontem, brilhou ontem, brilhou hoje, vai brilhar amanhã, vai brilhando mais depois da manhã, vai brilhando mais ainda mês que vem, o ano que vem, e assim vai até Jesus voltar. Sabe o que significa este brilho? Presença de Deus. Devemos anelar por ela constantemente. A estes glorificou. Olha, o processo final de glorificação, o apóstolo João também explica aqui
na sua segunda epístola. Vamos ler a segunda epístola de João, o que ele escreveu. Não, é primeira epístola, perdão. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que bênção! No dia do arrebatamento, glória a Deus, vai acontecer o processo final na vida de todo salvo, que é o processo da glorificação. Porque nós seremos semelhante a ele. No Evangelho de João, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como doador do Espírito Santo. No capítulo 7 ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto fala da abundância do Espírito Santo na vida do cristão, fluentemente, logo após a sua conversão. E o que vai conservar o cristão salvo aqui na terra para ser arrebatado no dia do arrebatamento é ele conservar essa presença do Espírito Santo dentro dele, para ter o corpo mortal transformado em um corpo imortal. Porque João diz que assim como ele é, nós também seremos. E Cristo está com o corpo glorificado. Apocalipse capítulo 1 diz que seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a lã, seus pés semelhante ao latão reluzente, e da sua boca sai uma aguda espada, que representa a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Por que Cristo está com o corpo glorificado? Porque lá no céu não tem morte. E nossos corpos serão transformados para entrarmos nos céus, porque lá no céu não tem funerária. Lá no céu não tem dentista, porque dentes nenhum vai se estragar. Lá no céu não tem hospital, porque não tem doente lá não tem doença. Lá no céu não tem, aleluia, tristeza, porque vai ser só paz e alegria. Lá no céu não tem noite, porque a própria glória de Deus ilumina todo o ambiente. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja que o processo da santificação, ele é tremendo. Para finalizar agora, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o processo da glorificação no dia do arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá
tristeza. Olha que coisa gloriosa. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que está representado nessa expressão aqui, o mar já não existe? É que o mar, ele é responsável para dividir muitas nações, através do Oceano Atlântico, Pacífico, entre outros, se divide muitas nações. Lá no céu não vai ter divisão. Todos estaremos juntos, unidos e reunidos para sempre. E olha o versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí do outro lado da tela? Glória a Deus. Então aqui está esta palavra que Deus colocou no meu coração sobre o processo da santificação na vida do salvo. Aleluia! Glórias a Deus! Deus em Cristo seja glorificado. Deus em Cristo seja louvado nas nossas vidas. E você que está assistindo esse vídeo, eu sei que a maioria que me assiste são cristãos, mas se você ainda não aceitou a Jesus, ao Senhor Jesus como seu Salvador, aceite-o enquanto há tempo. Sabe por quê? Muito em breve, Jesus voltará e levará a sua igreja para estar com ele para todo sempre nos céus. E Deus não quer que você fique de fora. O Senhor Jesus não quer que você se perca. Ele quer que você também participe dessa bênção. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador e que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você neste momento, que me assistiu até agora nesse vídeo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, te pedir uma bênção especial para a vida deste teu servo, desta tua serva que acabou de me assistir, que em nome do Senhor Jesus, as tuas bênçãos alcance a vida da tua filha e do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, renove a sua fé, fortifica-o, Senhor, na tua graça, enche do teu poder, do teu Espírito Santo, conceda-lhe os dons espirituais, enche este vaso da tua presença com teu amor, para que ele esteja habilitado para fazer a tua obra, ganhar almas para o teu reino, e que a tua seara, aleluia, venha, Pai querido, se encher de trabalhadores cheios do teu Espírito Santo, frutíferos, para que no dia do arrebatamento o Senhor se sinta satisfeito com todos nós, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.